fazer uma obra, uma grande obra, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, do nosso comércio, da nossa igreja. Mas nós não somos moradores deste mundo, dessa terra. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que nós somos filhas amadas do Deus vivo. Nós somos embaixadoras de Jesus Cristo nessa terra. Nós precisamos declarar isso o tempo todo. Não importa o nosso passado, importa o que nós vivemos quando Cristo nos encontrou. Porque não foi nós que encontramos Ele, foi Ele que nos encontrou. Ele que um dia decidiu olhar para nós e falar: vem aqui, filha amada, vem aqui comigo. Então nós precisamos declarar isso, porque muitas das vezes nós ficamos amedrontadas, acorrentadas com medo deste mundo. Mas este mundo não pertence a nós. Nós estamos aqui de passagem. Vamos ter que viver aqui? Vamos ter que viver aqui. Vamos ter que viver com várias situações que nos desagradam. Infelizmente, isso faz parte. Mas nós não somos moradores daqui. Nós precisamos crer nisso, acreditar nisso. Eu separei algumas mulheres, porque tem várias mulheres na Bíblia, que foram mulheres posicionadas, mulheres de Deus, assim como nós. Essa noite Deus quer falar, como o pastor falou, Deus quer trazer resposta ao coração de muitas mulheres que estão aqui. E aquela mulher do fluxo de sangue, a qual nem é mencionado o nome dela na Bíblia, ela ficou por 12 anos tendo hemorragia. Nós que somos mulheres sabemos quão desagradável é quando ficamos 3 dias, uma semana no nosso período menstrual. Imagina 12 anos, o fedor. Aquela época não tinha o que nós temos hoje. Nós temos que se adentrar nisso, que não é como hoje, nós vamos na farmácia. Naquela época elas tinham que usar panos. Então, quão difícil era aquela situação. Mas um dia aquela mulher, ela levou 12 anos para se posicionar. E às vezes tem alguma mulher aqui que está levando algum tempo para se posicionar. Mas a graça de Deus hoje vai te alcançar. Ela levou 12 anos. Mas um dia ela decidiu: chega, não quero mais essa vida para mim. Encerrou aqui, eu vou atrás da minha cura. Ela foi atrás de Jesus. Ela não olhou para aquela sociedade, que era uma sociedade que julgava a mulher que podia sair de casa naquela época, quando estava naquele período. E ela não ligou para nada disso, porque ela queria a cura dela, a cura física dela, aquela hemorragia. Tem alguma mulher aqui que acredita que a sua cura não tem, que Deus não pode te curar. E Deus trouxe essa noite você aqui para te falar que Jeová Rafá é o Deus da cura. Aleluia! Nada é impossível para Ele. E assim como Ele curou aquela mulher naquela época, depois de 12 anos que ela estava com uma hemorragia, Ele também vai te curar. Se você desacredita da tua doença, que você não tem mais cura, que para todo mundo tem cura, menos para você, Deus está te dando hoje, falando com você, que tem cura sim. E não importa o que você fez no passado, não importa o que Satanás coloca na tua mente e fala que você não é digna de receber a cura de Deus, porque você é digna sim. O nosso passado, ele faz parte da nossa história. Eu também tenho um passado não muito bom, mas um dia Jesus olhou para mim e me alcançou. O meu passado faz parte da minha história, não da minha vida. Ele não diz quem eu sou. Ele faz parte da minha história. Não temos como tirar o nosso passado. Não temos. E não podemos nos envergonhar do nosso passado, porque ele ficou lá no passado. Mas quando você entregou a vida para Jesus, dali em diante é uma nova caminhada, é uma nova vida. Você não pode se envergonhar daquilo que ficou para trás, ou achar que você não é digna de receber uma cura, de receber o Espírito Santo, de receber a graça de Deus. Nós somos dignas sim, porque nós somos filhas de Deus. Nós somos embaixadoras de Jesus Cristo nessa terra. Nós precisamos ter essa convicção, porque existe uma sociedade que nos aponta, como eu sempre falo, nós vivemos num país que é machista. Não adianta a gente falar que não é, porque é. Nós vivemos numa sociedade machista, a qual a mulher tem a mesma posição que o homem, mas a mulher tem a menos. Não vou dizer que a traição está errada, não me entenda mal, mas se o homem trai e ele se arrepende, está tudo certo. Quando a mulher trai, ela é apedrejada, ela é condenada, ela é julgada,
da sociedade. Nós vivemos numa sociedade assim, infelizmente vivemos. Temos que viver nesse mundo, temos que viver, isso faz parte do decorrer da nossa jornada enquanto estivermos aqui. Mas isso não pode nos definir, isso não pode nos paralisar. Nós precisamos impulsionar não somente a nossa vida, mas a vida de uma geração que está vindo. Outra mulher aqui que me chama a atenção na Bíblia é Abigail. Abigail tinha um marido que era o próprio Satanás dentro da casa dela. Quando o rei Davi, que ainda não era rei, mas quando ele veio com seu exército, com seus homens ali, o marido dela se negou a atender ele. O marido dela falou não. O marido dela não queria saber. Ele queria confusão, na verdade. Ela, como uma mulher posicionada, uma mulher sábia que edifica o seu lar, ela não bateu boca com ele. Ela não ficou discutindo com um homem que estava ali possuído por Satanás. Não, ela não perdeu tempo com isso. Ela foi de encontro com Davi, que estava vindo ali com o seu exército. Ela levou ali alimentos, ela levou ali um refrigério, ela levou ali coisas. Quando ela chegou em casa, eu acredito que essa mulher, na Bíblia não fala isso, eu acredito no meu pensamento. E quando ela falou para esse homem que ela tinha feito aquilo, eu acho que ele surtou e teve um ataque ali do coração e morreu. Porque ele ficou indignado com a atitude dela. Mas ela não precisou brigar, ela não precisou discutir. Mas ela se posicionou diante de uma situação que estava vindo. Sabe por quê? Porque aquela situação não ia destruir somente o marido dela. Aquela situação ia destruir o lar dela, a família dela por completo, os empregados dela. Tudo que ela tinha ia ir por água abaixo. Ela se posicionou. E quantas de nós estamos vendo o nosso lar ser destruído, mas queremos bater boca, queremos ganhar no grito. E Deus não fala que é isso. Deus fala, a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher que ora, a mulher que jejua, a mulher que levanta de madrugada e vai orar. A mulher que tem um marido, não sei se o marido de todos aqui são convertidos, e se não é, continue orando, não bata a boca. Seja um exemplo de Deus dentro do teu lar, porque Ele vai vir para a igreja, através da tua vida, através das tuas atitudes. Você tem que crer nisso. Não é uma pressão, não é batendo boca, não é xingando, porque isso não reflete o caráter de Cristo. Se nós somos embaixadoras de Cristo, como que agimos dessa forma? E aí vem aquele velho ditado: na igreja você é uma coisa e em casa você é outra. Não podemos agir dessa forma. Temos que ser melhor ainda dentro do lar. Temos que ter mais paciência. Temos que saber falar, conduzir a situação. Há momentos de falar e há momentos de calar. A mulher é difícil, né? Que a gente quer falar. A gente quer falar, a gente quer falar, a gente quer falar. A mulher tem que falar não sei quantas mil palavras por dia, mas tem dia que não vai dar. Ou você fala lá de frente do espelho, ou liga para uma amiga, mas tem momentos que não dá para falar para o marido, porque senão vai virar guerra dentro do lar. Nós precisamos ser sábias, edificar o nosso lar. Essa mulher, eu vejo que ela edificou. Tanto que depois, se você ler ali a história de Abigail, você vai ver, ela casa com o rei. E daí Davi se tornou rei. E ela virou o quê? Rainha. Uma mulher que era para ter sido morta, destruída ali o seu lar, juntamente com o seu esposo, com todos os seus criados, as suas finanças, os seus filhos, se tornou rainha. E Deus fala nessa noite, aonde que a gente quer estar? A gente quer estar como rainha ou a gente quer trazer destruição para o nosso lar? Por isso que precisamos nos posicionar diante de Deus. Levanta de madrugada, vai orar pelo seu esposo, pelos seus filhos. Eu vi até que o óleo, se o pastor tiver, me doa, mas se você vai lá, compra no Mercado Livre, tem para ver os óleos, você traz para a igreja, para o pastor abençoar, orar ali. Você pega o óleo ungido, passa no portão da tua casa, passa na porta da tua casa. Quantos de nós ficamos dentro do nosso lar e não fazemos isso? Lá em Israel, quando veio a destruição do anjo da morte sobre aquela cidade, eles tinham que passar o sangue na porta, para que o anjo da morte não viesse sobre aqueles lares. Quantos de nós a morte está batendo na nossa porta? E Deus está avisando, levanta para orar, unge a porta, unge o carro do esposo. Não precisa ir lá e ungir a cabeça do esposo, porque se ele não é convertido, você
uma guerra dentro do teu lar. Não precisa disso. Unge a roupa dele, unge a porta, fala: Deus, aqui eu não aceito que entre esses demônios, aqui vai entrar apenas a criatura. O que tiver dentro vai ficar lá para fora. Precisamos determinar isso como mulheres posicionadas. Precisamos orar pelo nosso lar. Nós somos a coluna dentro do nosso lar. Nós não podemos abaixar a guarda. Porque de outro lado, se você vê na Bíblia, existiram mulheres posicionadas para o lado ao contrário. Jezabel é uma delas. Ela se posicionou e ela destruiu um reino, ela destruiu uma vinha, ela destruiu uma família que não tinha nada a ver com ela, por inveja, por ambição, porque ela queria mais. Se nós baixamos a guarda, existem Jezabéis por aí, existem mulheres posicionadas para fazer o mal, para vir nos atacar, para atacar o nosso esposo, nossos filhos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. E as vozes, às vezes, que a gente ouve é só Satanás nos acusando que a gente não é digna ou que essa oração não faz efeito nenhum. Essa oração faz efeito sim. Você ungiu a porta da tua casa faz efeito sim, para que o anjo da morte não entre lá, para que a destruição não entre dentro do teu lar. Você precisa se posicionar diante de Deus. Temos outra mulher, Esther. Esther era uma menina, tem jovens aqui, mulheres, né? Quantos postinhos novos aqui que eu nem conhecia. Tem mulheres jovens assim como foi Esther. E muitas das vezes a gente acha: não é tempo ainda de eu entrar no ministério, não é tempo ainda de eu fazer uma faculdade, depois eu faço, depois eu vejo. E Esther, ela não teve pai nem mãe. Ela tinha tudo também errado. Ela podia falar que tinha pai, tinha mãe, foi criada pelo meu tio, então que der certo deu, né? Não deu. Mas ela não usou esses argumentos. Ela ouviu o que o tio dela falava com ela. Ela foi diante daquele rei. Se ela não fosse escolhida, se Esther não fosse escolhida, ela ia viver o resto da vida dela dentro do palácio sem ser a esposa. Como se fosse quase uma amante, mas naquela época era permitido o homem ter várias mulheres, que eles chamavam de concubina. Mas nos dias de hoje, para nós, seríamos isso. Como se fosse a amante lá, vivendo dentro daquele palácio. Mas ela não teve medo. Ela não ficou ali amedrontada. Será que vai dar certo? Será que ele vai me escolher? Ela não ficou, porque a dúvida não vem de Deus. Dois pensamentos não vêm de Deus. Ou é sim, ou é não. Ou eu vou, ou eu não vou. A dúvida não vem de Deus. Ela foi, ela ouviu a voz de Tio, ouviu a voz de Deus e falou: eu vou. Imagine nós, mulheres, nós sabemos quanto que é difícil. Quanto que mulheres, muitas são invejosas, disputam, uma tenta puxar o tapete da outra. Imagine ela, uma menina, diante daquela situação, com tantas outras mulheres querendo a mesma coisa que ela queria, ser a rainha. Elas estavam pelo mesmo objetivo ali, todas. Mas ela não temeu. Ela se posicionou. Ela foi escolhida, se tornou a rainha. E ela precisou novamente se posicionar. Porque o povo dela ia morrer. Ela estava bem de boa, ela estava bem sossegada lá. Ela não ia mais acontecer nada. Ela já era rainha. Mas ela se posicionou novamente. Porque ela estava no governo. Quantas de nós achamos que alguns cargos não são para nós, algumas profissões não são para nós? E aí é onde eu falo, aí vivemos numa sociedade machista e reclamamos disso, mas não nos posicionamos contra isso. E não é lá para você ir lá e fazer escândalo na rua e ficar lá queimando lá o sutiã que foi antigamente. Não tem nada a ver com isso. Você se posicionar, você ir atrás, você estudar. Você servir na casa do Senhor, quando chegar as oportunidades, você falar assim: eu quero, eu vou fazer. Eu sempre falo, quando o pastor e a pastora escolhem alguém, eles não estão errando. Nós que achamos que eles estão errando, mas eles não estão. Se ele escolheu você, se ele chamou você para fazer algo, faça. Começa no pequeno, você vai chegar no grande. Começa com um curso e você vai chegar numa faculdade. Precisamos de mulheres, sim, mulheres deputadas, mulheres juízas,
professoras. Quem irá ensinar nossos filhos, nossos netos? Nos acovardamos, às vezes falando, não dá, não posso. Já estou com uma certa idade, isso não é mais para mim. Sara, quando foi ter filho, ela já estava com uma idade gigantesca. Para Deus não existe idade. É para nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos as coisas de Deus. Para Deus não existe idade. Ele chamou Esther, que era uma menina, assim como ele chamou Sara, que já era uma senhora. Para Deus não existe idade. Não perca as oportunidades que vêm diante de você. Se posicione. Deus quer que você se posicione. Quantos de nós achamos que o fato de sermos donas de casa, mães, avós, não somos dignas de algumas coisas? Tem aqui Ana, que ela ficou 10 anos sendo humilhada por Penina. Naquela época, isso que eu falo, você tem que entender que hoje a mulher escolhe, não quero ter filho. Eu acho errado, eu acho que tem que ter pelo menos um filho. Todo mundo tem que ter pelo menos um filho. Quem tem, amém, né? É o meu pensamento. Naquela época era tido como uma vergonha você não ter filho. Não era assim, não quero ter filho, quero ter um filho. Não. Quanto mais filhos você tinha, mais honrada como mulher você era. E Ana não tinha filho. E Penina tinha filho todo mundo. E Ana não tinha. E Ana era o quê? Uma dona de casa. Ela era humilhada todos os dias. Elas moravam perto, com certeza moravam no mesmo terreno. Ana ouvia aquele choro todos os dias. Ana era afrontada todos os dias. Assim como nós somos donas de casa. E muitas das vezes pergunto, qual é a tua profissão? E aí você se constrange de falar, sou mãe, sou dona de casa. E Deus está nessa noite para falar, isso não é uma vergonha. Sabe por quê? Porque Ana gerou Samuel, Ana gerou um profeta. Existem profetas dentro desses lares aqui. Amém. Existem homens e mulheres que hoje são crianças lá dentro do teu lar. Mas depende de você, para ele ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Depende do teu direcionamento. Depende da tua busca. O profeta já estava dentro. Aí é você que decide se você se frustra, porque você é só uma dona de casa, só uma mãe. Uma mãe, ela pode criar um filho que pode mudar uma nação. E às vezes a gente acha que a gente é menor por isso. Há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Há tempo de estudar. Isso que eu falo, aquelas que tem tempo de estudar, de correr atrás. Há tempo de fazer a obra de Deus grandemente, que você vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E há tempo que você vai ser mãe, que você vai ter um filho ali pequeno, que você não consegue se dedicar tanto a tantas outras coisas. Mas você tem uma preciosidade dentro do teu lar. E às vezes você não dá valor. Às vezes você se menospreza, porque Deus não te menospreza jamais. Você deixa os outros te menosprezarem. Porque quando você vai dizer, eu sei que eu já passei por isso. Quando ele diz, qual é a tua profissão? E a pessoa fala, mas qual que é a profissão? Sim, mas eu sou dona de casa. Profissão que mais trabalha. Só não trabalha com uma hora que está dormindo e não ganha nada ainda. Não é verdade? A profissão trabalha mais de 12 horas. Não para. É a profissão que ninguém me reconhece, que não recebe nada. Mas se você faltar e não trabalhar um dia, você ficar lá deitado, todo mundo vai reclamar na casa. Pode ter certeza. Marido, filho, a sogra, todo mundo vai reclamar. Porque vai ver a visita que o teu trabalho não foi feito. E nós nos menosprezamos por isso. E nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer, você mãe, você dona de casa, existe Samuel dentro do teu lar. Você precisa educar ele no caminho de Deus. Esse tempo que você fica lá no teu lar é para você orar. É para ele ver você orando, ela ver você orando. Não adianta eu falar que eu oro, não adianta eu falar que eu leio a Bíblia. Eles precisam ver eu fazendo. Melhor do que falar é fazer. O testemunho é muito melhor do que você falar.
falo. A tua vida, ela reflete muito melhor, ela vai converter as pessoas, elas vão aproximar as pessoas de Jesus, muito melhor do que o que você fala. Que nem eu sempre falo, o estudar a Bíblia você precisa para você ser liberto, para você ter um conhecimento, só que não adianta você saber tudo aqui e não viver, porque a tua vida, essa sim, essa vai mostrar para as pessoas quem é Jesus. Essa vai fazer as pessoas falarem, o que essa pessoa tem de diferente? O que tem de diferente lá dentro daquele lar? Qual é o segredo desse casamento? Qual é o segredo desses filhos serem prósperos? Qual é o segredo de uma sociedade hoje que a gente vive, que está a cada dia mais difícil de você criar filhos? Que existe 2, 3, daqui a pouco 10 banheiros. E isso que eu falo, se você não se posicionar, se você não incentivar os teus filhos a estudarem política, política é de Satanás, não, irmãs, política é de Deus. Nós precisamos incentivar pessoas a estarem lá, homens e mulheres de Deus, para que quando essas leis chegarem de banheiro, eles falarem, não pode, porque se nós não nos posicionarmos, eles fecham a igreja daqui a pouco, porque a gente fala, não, isso não é de Deus. A gente acha que as coisas tudo não é de Deus. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós temos que fazer o nosso melhor. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, não importa você entrar lá, você não vai corromper. Você tem o caráter de Cristo. Não importa onde você estiver, você jamais vai se corromper. Mas às vezes a gente fala para os nossos filhos, não, nem fala de política para eles. Com 16 anos eles não têm nenhum título. Eles precisam ir votar. Eles precisam entender que precisam sim estar no comando. Esther, ela estava no governo aqui. Ela era uma rainha, ela tinha poder de decisão. E se ela não tivesse, o povo inteiro dela, inteiro tinha morrido. Inteiro. Nós precisamos nos posicionar e entender o nosso valor na sociedade. Mesmo nós, donas de casa. Deus falou muito forte isso no meu coração, sobre ser dona de casa e mãe. Porque muitas de nós nos frustramos, achamos que não somos merecedoras, ou que não somos dignas, quando chegamos perto de alguém que tem uma profissão. Há tempo para todas as coisas. E muitas de nós estamos no tempo de ensinar os nossos filhos dentro do nosso lar. De não apenas falar, mas trazer eles, estar junto, igual aqui na frente. Ela com a filha, né? Aqui na frente. Não apenas de falar, vai lá para a escolinha, vai lá para a igreja, não. Sentar junto, estar junto. É isso que Deus espera de nós. Dalila foi outra mulher que se posicionou, mas para o lado mal. Assim como Esther, ela é uma jovem moça. Mas ela usou da sua beleza, da sua sedução, para destruir ali uma pessoa. Mas ela se posicionou. E é isso que Deus deixa claro nessa noite. Se nós não nos posicionarmos dentro do nosso lar, existem as Dalilas, existem as Jezabéis, que se posicionam do outro lado. Quantos lares nós vemos destruídos? E quando você olha, você não entende como que pode aquele casamento ter sido destruído. Porque muitas das mulheres ficaram dormentes no seu lar. Ficaram cochilando em época que é para vigiar. Não podemos baixar a guarda, não podemos sair da nossa sentinela, não podemos largar o lugar que é para nós estarmos lá vigilando o nosso lar. Para Deus nada é impossível. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos, um Deus que transforma, que muda, que salva, que liberta, que traz cura, que traz restauração. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos dizer, Deus, entra dentro do meu lar. Não é para ficar do lado de fora, não, ele tem que entrar. Ele tem que mudar as coisas de lugar. Isso às vezes nos causa dor, nos causa tristeza, porque às vezes a gente tem que romper as alianças de amizade, pessoas, até mesmo com parentes, porque nós precisamos nos posicionar. Não dá para aceitar entrar no mesmo lar, na mesma geladeira abençoada
abençoada de Deus, aquele alimento que Ele te mandou, aquela provisão maravilhosa, teu bolo, teu doce, teu salgado. Não dá para entrar dentro de uma cerveja, mesmo que não seja tua, é do parente. Não dá. Deus, Ele tem ciúme de nós. Ele não divide nós com ninguém. Isso nos causa dor. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa família que não é convertida não entende. E eles, o que eles fazem? Eles se afastam. O que eles falam? Ai, agora que ficou crente, ficou super chato. Agora que será mais santo do que todo mundo. E às vezes a gente cede. E sabe o que os nossos filhos vejam? Uma cerveja dentro da nossa geladeira. E aí eles falam assim: nossa, mas a mãe e o pai, falando de quando o casal é convertido, tá? Mas não vai chegar lá brigando com o seu marido se ele não é convertido. E aí eles falam: mas como assim? A mãe e o pai é dentro da igreja, estão ali e deixaram o tio trazer, o vô trazer e não falaram nada. Que confusão que faz na cabeça deles, né? Quando o marido não é convertido, isso que eu falo, continua orando, seja uma mulher sábia, edifique teu lar. Você já casou com ele, às vezes você não era convertida quando você casou, e agora você aguenta aí a pressão, e Deus vai salvar ele, eu creio. Mas você não fica lá de batição de boca. Seja uma mulher sábia. Ore, jejue por ele, fala bem da igreja para ele, por mais que tenha problema. Aí você fala assim, né? Sempre tem uns probleminha. Você fala assim, é uma benção. O culto hoje estava uma benção, glória a Deus. Que nós temos que trazer aquelas pessoas de lá para cá. Então eles dependem de nós, do que nós falamos. Aqui também nós vemos Ruth com Noemi. Ruth, ela passou por uma grande tristeza ali, uma destruição ali no seu lar, quando ela perde seu esposo. Ela perdeu o esposo, perdeu o cunhado e perdeu o sogro, tudo ao mesmo tempo. E ela era jovem também. E naquela época era o filho que, quando a mãe ficava viúva, era o filho que tinha que alimentar, ele tinha que ficar ali. E como que fazia? Se as três perderam os maridos, elas poderiam voltar para as terras dela. Mas e Noemi? Noemi não podia. Noemi não tinha mais filho. E ela decide ir com Noemi. Eu vejo tamanha graça dessa sogra, a qual deve ter falado tão bem, tratado tão bem ela, para ela preferir com a sogra. Para ela preferir com aquela mulher, porque era uma mulher de Deus. Era uma mulher que conhecia Deus. Era uma mulher que refletia Deus. Mesmo com aquela perda, com aquela destruição ali, com aquela morte, elas continuaram no caminho. E ela ouvia o que Noemi ensinava para ela. Ruth deixou ser ensinada por Noemi. E naquele momento, ela casa com Boaz. Você vê a história de Ruth. E da geração dela, vem Obed, vem Jessé, vem Davi e vem Jesus. Ruth poderia ter ido por outro caminho. Ruth poderia ter não se posicionado e ter feito o que é o comum, voltado para a terra dela, o caminho mais fácil. Mas Ruth decidiu fazer o caminho inverso, ir com a sogra, querer conhecer mais daquele Deus a qual a sogra falava. E da descendência dela está Jesus. Por isso que eu falo, quantas de nós temos homens e mulheres que ainda estão como crianças dentro do nosso lar, mas que através da vida deles, eles vão salvar uma nação. E nós às vezes não acreditamos nisso. Nós queremos ir pelo caminho mais fácil. Trazer o filho para a igreja é difícil. E como? Quando criança. Às vezes você não consegue prestar atenção no culto. Às vezes a tia da salinha vai reclamar para você que teu filho não parou quieto, que ele é mais bagunceiro. Uma vez reclamaram para mim e falaram: sabe, irmã, teu filho é o pior dessa linha. Eu não vou mais dar aula para essa linha, porque ele não para quieto, ele não respeita. Falta de sabedoria, né, minha irmã? Mas tudo bem, né? Falava, eu precisava que Deus tratasse.
E a gente no culto, meu filho não parava. Não parava. Ele jogou de jogar da pedra no carro do meu irmão. E eu falava, não, mas eu tenho que trazer. E a pastora falava, você tem que trazer. Não, não importa. Deixa ele revirar a igreja. Mas tem que criar ele aqui dentro. E eu ia para o culto. Ele não parava perto. Eu nem conseguia ouvir a palavra, eu nem conseguia ouvir o que estavam pregando. Eu ia embora pior do que eu tinha, porque eu não tinha ouvido nada. Mas ele estava ali junto. Tenho 3, essa é a mais nova. E isso passou muito tempo. Ele tinha 6 anos, né? Hoje ele está com 18. E isso passou muito tempo. E o tempo todo. Na hora do louvor era uma briga. Ele fica safado. Eu falava, levanta. Você não está cansado, você não trabalhou, pode levantar para louvar. E ele foi. Hoje ele está com 18 anos. Ele passou no primeiro vestibular que ele fez em medicina. E ainda hoje eu mandei mensagem, mandei mensagem para ele, falei, filho, você vai sair, ele mora em Campinas hoje, sozinho. Eu falei, filho, você vai sair, alguma, né? Fala para a mãe. Não, mãe, eu estou em casa, ele vem de boa, eu não vou sair. Agora, no final de semana ele vem de férias. Mas isso custou lá atrás. Todos os cultos a gente tinha que levar. Todos os cultos tinha pessoas que nos olhavam de cara feia porque ele não parava quieto. Porque ele ficava bagunçando, porque ele ficava incomodando. Todos os cultos eram a mesma coisa. Só que hoje ele é um menino que faz uma faculdade. Apesar de que a gente sabe que uma faculdade de medicina existe muita droga em volta, existe muito álcool. E ele não quer isso, porque ele foi criado no caminho de Jesus. Mas para isso, eu tive que ir lá atrás me posicionar. Isso custou? Custou. Muita coisa. Porque a gente quer vir no culto para a gente ouvir, para a gente sair bem. E aí às vezes você sai pior. Porque a criança não parou quieta. Mas Deus quer nessa noite falar com você, mãe, vó, madrinha, que você também é responsável lá pela criança que você apresentou. Que Ele precisa que a gente crie essas crianças no caminho de Deus, para que eles se tornem os profetas, pastores. Eles precisam ser criados nesse caminho. Nós precisamos nos dedicar a isso. Não ache que você é só uma dona de casa. Não. Saiba que dentro da tua casa tem uma preciosidade de Deus lá dentro. Teve Timóteo também, que foi um menino, um jovem, um adolescente, chamado por Paulo. Paulo era super rigoroso para chamar alguém, e ele decidiu chamar Timóteo. Porque Paulo fala, sua mãe Eunice e sua avó Lloyd criaram Timóteo nos caminhos de Deus, educaram ele. E Timóteo se tornou um grande homem de Deus. Timóteo teve a oportunidade de caminhar com o apóstolo Paulo. Um jovem, um adolescente, porque ele foi criado por uma mulher de Deus. Uma mulher que se posicionou. Para nós fecharmos, eu vou falar de Maria e Isabel. Maria e Isabel, eu vejo que quando a gente é uma mulher posicionada de Deus, quando nós temos Deus na nossa vida, nos posicionamos diante de Deus, a inveja não vem junto com a gente. A gente se alegra com as coisas da nossa amiga, da nossa irmã. Porque Isabel, ela já tinha uma idade avançada naquela época para engravidar. E ela engravidou de João Batista, mas ela já estava com uma idade avançada. Imagina uma família, ela é prima de Maria, Isabel é prima de Maria. As duas primas, amigas, mesma família. Quando chega um neném, uma gravidez, uma notícia de um filho, a família inteira se alegra. E todo mundo fica ali feliz, eufórico. E estava assim Isabel e toda aquela família. Mas aí, de repente, Deus decidiu mandar Jesus para Maria. E Maria ainda não estava nem casada com José. Mas Deus achou graça naquela mulher e mandou Jesus para ela. E aí, quando Maria chega para falar para Isabel, que também estava grávida, elas eram da mesma família, elas eram da mesma
comunidade, da mesma tribo, da mesma vila, da mesma igreja. Elas estavam juntas. Só que Isabel era muito mais velha do que Maria. Maria estava casando naquele momento. E elas se engravidaram, vai dizer, ao mesmo tempo. Só que quando Maria chega para dar aquela notícia, Isabel podia ficar triste. Isabel podia ficar com inveja. Isabel podia fazer tantas coisas. Mas Isabel não fez. Porque Isabel sabia quem ela era. Isabel sabia quem ela era em Deus. Ela era uma mulher posicionada em Deus. Tanto que quando Maria chega e fala, João Batista revira ali na barriga dela. E eles, João Batista preparou o caminho para Jesus. E eu fico pensando, quantas de nós, às vezes, não temos alguém para falar quando chega uma notícia boa? Porque dependendo de quem você fala, a pessoa não gosta. A pessoa não fica feliz com a tua felicidade. Mas Maria e Isabel, elas sabiam quem elas eram. Então que você venha, se você não tem uma amiga assim como Isabel, uma prima, e eu falo que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. O sangue não quer dizer nada. Porque tem irmãos que você não é tão próximo quanto amigos que você conhece na tua caminhada. A pessoa, quando ela fica feliz com você, para chorar com a gente é fácil. Aquele lá quando você passa por uma dificuldade e vai lá chorar com você. Você tem um monte de gente que chora. O problema é quando você está feliz. Quem sorri para você do teu lado? Então, se você não tem uma Isabel do seu lado, uma prima, uma amiga que fica feliz, que nessa noite Deus te envie uma Isabel, que você possa ter uma amiga, uma companheira ali, para ela se tornar sua confidente, para ela se alegrar quando chegar a boa notícia com você. Que você possa lembrar e falar assim, eu preciso ligar para ela, eu preciso falar isso para ela, o que aconteceu comigo. Porque você sabe que ela vai se alegrar, ela vai ficar feliz com você. Maria, naquela época, ela não era nem casada com José. E quando o Espírito Santo fala, hoje fala ali que ela vai gerar Jesus, ela podia ficar com medo. Ela com certeza ficou com medinho, né? Com certeza. Mas ela podia falar que ela não queria, ela podia falar várias coisas, mas não. Ela se posicionou. E através daquele posicionamento, hoje nós estamos aqui. Porque ela deu a luz a Jesus. Jesus morreu naquela cruz para que a gente fosse salvo. Maria se posicionou de uma tal maneira que ela não negou aquilo ali. Ela viu a graça de Deus sobre a vida dela. Deus achou graça naquela mulher e falou: é você que vai gerar Jesus. Ela foi escolhida. Quantas de nós Deus já escolheu? Deus já te entregou algo e você acha que você não é capaz, que você se preocupa com o que vão falar, com o que vão dizer. Maria corria o risco de vida, porque José não era casado com ela. E como que ela ia dizer que estava grávida? Naquela época o adultério a mulher era apedrejada, era a lei deles. Eles matavam apedrejado. E ela não temeu, ela se posicionou, porque ela sabia quem ela queria. Ela sabia que Deus ia fazer algo com José. Deus ia falar com José, Deus ia dar um jeito de ela não morrer. Ela tinha essa convicção, essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção em quem nós somos em Deus. Não o que o mundo fala de nós, não o que as pessoas falam. Não se preocupe com quem fala de você. Não se preocupe com o Facebook, com o Instagram. E também nem fique postando coisa lá, se lamentando. Porque lá você só vai dar ibope para quem não gosta de você. Falar: olha lá, ela não está bem. Hoje ela está bem. Coloque só coisa boa lá. Deixa as coisas ruins, as coisas amargas, as coisas tristes para falar apenas para Deus. Apenas nos pés dele. Porque ele enxuga
enxuga tuas lágrimas, Ele te pega no colo se for preciso, Ele te carrega, Ele não te julga. Deus, Ele não quer o nosso pecado, mas Ele nos ama. Tanto nos ama que deu o Filho dele para morrer por nós. Que a gente venha crer nisso. Que nessa noite nós nos posicionemos diante de Deus e lembremos de quem nós somos. Nós somos filhas amadas dele. Não importa o nosso passado, não importa o que você fez, importa o que você vai fazer daqui para frente. Ele te chamou, Ele te escolheu. Eu sempre falo assim, lá em casa, para os meus filhos. Aí você reclama com Deus porque Ele me deu de mãe para vocês. Porque aí não tem o que eu fazer. As pessoas que não gostam de mim também, eu falo assim, você reclama com Deus. Porque Ele me escolheu, então. Sinto muito, choro, se lamento lá. Aí quando você chega lá no céu, aí você reclama para Ele. Porque eu tenho convicção que eu sou filha amada dele. Não importa o que falam, não importa o que fazem. Nós precisamos entender que nós somos filhas amadas dele. E que dentro do nosso lar está sendo gerado crianças, adolescentes que vão mudar uma nação, que vão impactar uma nação. E eles precisam de nós, mulheres posicionadas, mulheres que não vão dizer não para Jesus e vão dizer sim, vão dizer eis-me aqui, Jesus, usa-me a mim. Pode se colocar de pé. Glória a Deus.